A sociedade é formada por muitos segmentos. Cada segmento tem interesses próprios, que não podem ser maiores do que o interesse de todos. Agora você vai conhecer um pouco mais da instituição que defende os interesses da sociedade, o Ministério Público. O Ministério Público faz parte do sistema de justiça, mas não pertence ao Poder Judiciário. Também não pertence ao Legislativo nem ao Executivo. Assim, ele pode fiscalizar o cumprimento das leis de forma independente. Nenhuma autoridade pode interferir nas ações de um promotor e de um procurador de justiça. O compromisso do Ministério Público é com a sociedade e não com os governos. O chefe do Ministério Público é o Procurador-Geral de Justiça, um promotor ou um procurador de justiça eleito pelos próprios colegas e nomeado pelo governador do estado. Ele administra o Ministério Público e é o responsável pelas ações contra autoridades que têm direito ao chamado foro privilegiado. O promotor de justiça trabalha nos processos que correm nos fóruns, ou seja, na justiça de primeiro grau. O procurador de justiça atua nos processos que tramitam no Tribunal de Justiça, ou no segundo grau. Também são os procuradores de justiça que recorrem ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília. A atuação do Ministério Público é pautada na Constituição e nas leis. Os excessos ou desvios são controlados pela Corregedoria Geral e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. As punições vão desde advertências até a perda do cargo. O cidadão também pode denunciar suas suspeitas diretamente no site da instituição, por telefone, carta ou no Ministério Público. O promotor de justiça defende os direitos da sociedade. A proteção do meio ambiente e a defesa do consumidor são alguns exemplos. Esses direitos são chamados de difusos e coletivos. O Ministério Público também protege os direitos que nem mesmo a própria pessoa pode abrir mão, como a liberdade, a saúde e a vida. São os chamados direitos individuais indisponíveis. Muitas vezes, algumas leis são aprovadas, mas ferem a maior de todas as leis. Nessas horas, o Ministério Público age para defender a Constituição. Talvez a atuação mais conhecida de um promotor de justiça seja esta, no Tribunal do Júri. Como todos têm direito à vida e este direito é garantido pela Constituição, o promotor deve atuar em todos os casos de homicídio ou de tentativa de homicídio. Mas isso não quer dizer que o papel do Ministério Público seja acusar o réu. O promotor ou a promotora de justiça tem o dever de garantir um julgamento justo. Por isso, só pede a condenação quando não há dúvida de que o acusado é realmente o responsável pelo crime. O promotor de justiça também faz investigações e analisa as provas colhidas pela polícia. Não é raro o promotor pedir a absolvição, quando não há provas de que o réu realmente cometeu o crime.
Para a maioria da população, é difícil saber com certeza se o seu assunto deve ser tratado por um advogado particular ou por um promotor de justiça. Dona Lúcia procurou o Ministério Público porque não conseguia atendimento médico nos postos de saúde de sua cidade. Já faz 8 meses que a gente está tentando, vai no posto, não consegue nada, vai na Secretaria de Saúde, não consegue nada. E o menino tem problema de coração, um monte de dificuldade. Tá assim. Nas promotorias de justiça, sempre há alguém para orientar o cidadão. Foi assim que Dona Lúcia soube que seu problema era realmente um caso a ser tratado por um promotor de justiça. O Ministério Público de Santa Catarina procura evitar as ações judiciais. A atuação extrajudicial, através de acordos e ajustamentos de conduta, traz resultados mais rápidos e eficazes. Seu Volmir se comprometeu com o Ministério Público a regularizar o seu loteamento. O empresário assinou um termo de ajustamento de conduta, que é um tipo de acordo. Agora, deve comprovar o que está fazendo para cumprir a sua parte. Do contrário, ele pode ser multado e processado. O Ministério Público foi fundamental para que viesse a bom termo agora a regularização. Ele me exigindo que arrumasse essa documentação, que eu gestionasse junto ao registro de imóveis para que essa documentação chegasse. O acordo beneficiou quase 100 famílias, que agora têm direito à escritura de suas casas. Quando não é possível um acordo, o promotor de justiça deve entrar com ações judiciais e processar os responsáveis. Quem desconfiar que os direitos da sociedade e a Constituição não são respeitados, pode pedir ao Ministério Público que inicie uma investigação. Além de procurar o promotor de justiça diretamente, é possível fazer isso através da ouvidoria do Ministério Público, pelo site, por e-mail, carta ou telefone. A população pode ajudar a fiscalizar o cumprimento das leis. Todos unidos contra a corrupção. Por isso, o Ministério Público de Santa Catarina desenvolve iniciativas e parcerias para conscientizar o cidadão de seus direitos e deveres. Você tem condições de comprar. Agora, Palestras e reuniões com a comunidade para a discussão de seus direitos também fazem parte da rotina de um promotor de justiça. O Ministério Público de Santa Catarina escolheu o cidadão como parceiro para promover a justiça. Seja também um aliado do Ministério Público na defesa da sociedade.